Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Com muita alegria, muita felicidade no coração, estamos aqui reunidos mais uma vez, ao vivo, em nome de Jesus. Rogamos ao nosso Mestre de amor, de bondade, a esse irmão querido, que ele possa nos iluminar, nos intuir, que possa envolver a todos nós que estamos aqui reunidos com a sua energia benevolente, com a sua energia de amor, de cuidado para conosco. É com muito carinho que nós envolvemos a todos que estão necessitados de uma prece, de um momento de refrigério para as almas. E com muito carinho que nós estamos aqui buscando aprender mais sobre os ensinamentos do Mestre, sobre essa doutrina maravilhosa que nos conforta, nos consola, nos fortalece. Então, sob as bênçãos do Pai, que todos os nossos lares sejam iluminados, abençoados, todos aqueles que residem conosco, os que trabalham nas nossas casas, que os nossos ambientes de trabalho, os nossos meios de transporte, sejam envolvidos com essa luz, com essa paz, essa harmonia, colocando o nosso coração de uma forma em que ele se sinta quentinho de afeto, de amor, da certeza de que nós nunca, em momento algum, estamos sós. Então, vamos dar início ao nosso momento de estudo e oração. Seja bem-vindo você que está aí quietinho, não colocou sua mensagem no chat, mas eu sei que nos acompanha e que vibra com a gente, participando de uma forma maravilhosa nos nossos finais de tarde, não é mesmo? E bem-vindo a vocês que estão escrevendo mensagens no chat. E nós vamos ver agora quem está aqui online. Dona Ivani, boa noite, seja bem-vinda. Pois é, Lídia, ficamos um tempo, um pouquinho afastados, mas estamos novamente ao vivo. Carlos Eduardo, seja bem-vindo. Cisa, Norminha. Joana, querida, muito obrigada, seja bem-vinda. Dona Maria Laura, Tita, seu Antônio Freitas, Didi, que nós possamos juntos continuarmos essa jornada, Rosamira, Marília, boa noite, seja muito bem-vinda. Suzana, amém. Dona Vera, que bom que a senhora também está de volta. Rafael, boa noite. David, boa noite. Dona Marlene, Dona Vera, Ricardo, Lúcia, boa noite. Hoje nós estamos felizes porque o David está aqui e nós queremos dar boas-vindas ao seu filhão, que está aqui conosco também, David? Sejam você e ele muito bem-vindos ao nosso canal. Pois bem, hoje nós vamos estudar este livro, Caminho, Verdade e Vida. Nós vamos ler a lição 25, cujo título é Tende Calma. Esse livro é da coleção Fonte Viva. Essa coleção Fonte Viva sempre tem uma passagem evangélica e depois os comentários de Emmanuel. No capítulo 25, Tende Calma, a passagem evangélica é a seguinte: E disse Jesus, mandai assentar os homens. Essa passagem está no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 10. Vamos agora ler o comentário de Emmanuel. Essa passagem do Evangelho de João é da mais significativa. Verifica-se quando a multidão de quase 5.000 pessoas tem necessidade de pão no isolamento da natureza. Os discípulos estão preocupados. Felipe afirma que 200 dinheiros não bastarão para atender aquela dificuldade imprevista. André conduz ao mestre um jovem
que trazia consigo 5 pães de cevada e 2 peixes. Todos discutem. Jesus, entretanto, recebe aquela migalha que o jovem trouxera, 5 pães e 2 peixes, sem descrer da sua preciosa significação, e manda que todos se assentem. Pede que haja ordem, que se faça harmonia, e distribui o recurso com todos maravilhosamente. A grandeza dessa lição é profunda. Os homens esfomeados de paz reclamam a assistência de Cristo. Falam nele, suplicam-lhe socorro, aguardam-lhe as manifestações. Não conseguem, todavia, estabelecer a ordem em si mesmos para a recepção dos recursos celestes. Misturam Jesus com as suas imprecações, suas ansiedades loucas e seus desejos criminosos. Naturalmente se desesperam cada vez mais desorientados, porquanto não querem ouvir o convite à calma, não se assentam para que se faça a ordem, persistindo em manter o próprio desequilíbrio. Essa lição é de suma importância para o nosso aprendizado, né? Pelo menos quando eu fui tentando entender essas palavras de Emmanuel, o contexto daquela época, eu aprendi muito. Primeiro nessa passagem, né? E disse Jesus, mandai assentar os homens. E pediu que os homens se sentassem. Porque Jesus, como pedagogo, sabia que aquelas crianças espirituais ali, se estivessem sentadas, já ajudaria a acalmar o ímpeto, aquele comportamento impetuoso, né? Vocês imaginem bem que eles estavam no meio de um campo, né? Ali, fora da cidade, na natureza, com árvores e tudo mais, e eles não tinham nenhum recurso de alimento. E a maioria eram pessoas sem recursos financeiros. Só que eles foram até lá para escutar Jesus. Então eles queriam ouvir o Mestre, queriam ser agraciados pelas curas das palavras de Jesus, queriam curar tudo aquilo que os afligia. Mas naquele momento estavam desarvorados, ansiosos, intempestivos, pois sentiam fome e exigiam que eles pudessem receber o alimento. Mas não era só a fome do alimento da carne, era a fome do afago, da paz, do amor que eles estavam necessitados. E Jesus, muito inteligente, peça que coloque ordem no lugar. Pediu que fizessem harmonia para que pudessem, assim, receberem as graças do céu. Então, Jesus aí coloca um limite, sabe? Coloca um limite nessas crianças espirituais, nesses adultos sofridos, porque Jesus fazia isso com amorosidade. Semelhante quando os nossos filhos chegam em algazarra pedindo um lanche, um biscoito, um pão de queijo, um almoço, né? Então, nós falamos o quê? Calma, senta lá que a mamãe vai pegar isso, não é mesmo? Até para o próprio bebê que a gente vai dar uma mamadeira, um papazinho, a gente fala, calma, a mamãe já está pegando. A gente tenta colocar um clima de tranquilidade para que o outro possa receber o que nós tenhamos a ofertar. Se um professor chega numa sala de aula e está aquela balbúrdia, ele pede que todos se assentem e fala, fiquem em silêncio para vocês escutarem o recado. Não é assim? Quando a gente está assistindo um jogo de futebol, está lá para ter aquele pênalti, o que a gente faz? Fica com o olho pregado na televisão, né? Preocupado assim, em silêncio, para esperar a solução que virá. E foi isso que Jesus fez. Colocou ordem,
e pediu harmonia. E a harmonia demanda o quê? O silêncio, a concentração, a escuta, né? Para ver o que o ambiente vai trazer como resposta para aquelas dúvidas e indagações. E daqueles 5 pães e 2 peixes, Jesus transformou em 5.000 pães, né? E centenas de peixes. Naquele momento em que todos ali perceberam o milagre da multiplicação dos pães. Mas ele só fez isso depois que as pessoas estavam prontas para receber o alimento, né? Mas vamos tentar entender aqui. Tende calma. Vamos primeiro explicar, assim, vamos recordar o que é a calma, né? Então, quando a gente vai no dicionário, calma é sinônimo de tranquilidade, né? De pouca tensão física e pouca tensão mental. Porque quando a pessoa está calma, ela está no estágio de confiança e relaxamento, não é mesmo? A pessoa, quando não tem a calma no seu coração, ela está tensa, né? Então, a gente relaxa o corpo, a mente, mas relaxa também os sentimentos e entramos no estado de serenidade. Então, quando estamos calmos, nós estamos serenos, né? É uma ausência de agitação interna e uma ausência de agitação física, né? Então, a calma nos remete a um estado de paz e de tranquilidade, né? Bom, a calma, ela pode ser um verbo, né? Pode ser substantivo, pode ser adjetivo. E diferencia da paciência, porque a paciência é um substantivo, uma virtude, a paciência. Só que a pessoa com paciência, ela é uma pessoa sem revolta, sem queixumes, porque ela espera e compreende o sentido da vida. Então, a pessoa que desenvolve a calma, ela se torna também uma pessoa paciente. Quem é paciente tem calma, né? Porque espera aquela velocidade que a vida impõe. Mas não é que espera de forma preguiçosa, não. Ela confia e fica atenta aos sinais para poder participar de uma forma bacana, né? Quando eu tenho calma no meu espírito, que eu tenho essa calma, essa paz, essa paciência, eu passo a aprender a enfrentar as situações de maneira pacífica, porque eu sinto segurança em viver. Por isso que nós temos que prestar atenção às nossas emoções. Quando a gente está com medo, nós lutamos para inserir a calma no nosso espírito, porque o medo nos deixa agitados, desconfiados, imprudentes, impacientes, né? Então, quando eu tenho uma fé, quando eu tenho uma coragem, quando eu estou no meu equilíbrio, fica mais tranquilo eu estar ali desenvolvendo essa calma, essa paciência e essa paz. Bom, quando eu estou calma, como Jesus pediu, eu consigo ponderar com gentileza e educação, sem acusações e sem desejar já ganhar a briga no primeiro diálogo. Por quê? Porque eu sei que com a minha calma eu preciso escutar também. Então, quando eu estou calmo, eu tenho a gentileza, a educação, a necessidade de escutar o outro antes de falar. E quando eu estou calmo, eu adquiro uma capacidade de observação bem melhor, porque eu me observo melhor, eu tenho um olhar para mim e tenho um olhar para o outro. Por isso, diante de tudo isso, que quando eu estou na minha calma, eu tenho uma
eu tenho melhores condições de ajudar o enfrentamento e até a descoberta de soluções de problemas complicados. Por isso que Jesus falou: assentem os homens, para que eles se acalmassem, para que eles enxergassem aquele fenômeno ali de materialização que ele iria fazer, para que eles ouvissem o coração deles e pensassem: existem milagres, existem coisas entre o céu e a terra, existem respostas do céu para mim, né? Então, uma pessoa calma, uma pessoa que desenvolve a tranquilidade e a paciência, não se desespera, porque também a pessoa calma, ela coloca a fé, né? A fé estando presente na sua vida. E olha aqui a passagem que Emmanuel fala: não conseguem, todavia, estabelecer a ordem em si mesmos para a recepção dos recursos celestes. Então, era necessário ter uma ordem, era necessário assentar, era necessário escutar, e para isso tinha que calar, era necessário olhar para Jesus e aguardar com fé a resposta que vinha dele através do alto, né? Mas não conseguiam fazer isso. Quantas vezes nós não conseguimos fazer isso? Quantas vezes nós nos dominamos pela raiva, pelo medo, pela ansiedade, pela impaciência e não conseguimos estabelecer essa ordem para nós? Nós não conseguimos harmonizar o ambiente, né? Como é que é quando nós estamos na nossa casa e descobrimos que alguém que a gente gosta muito vem nos visitar? A gente não gosta de dar uma geral na casa, né? Colocar uma flor, deixar a casa limpa, perfumada, fazer uma comidinha. A gente gosta de receber as pessoas assim, não é? Mas se eu entro numa impaciência, no nervosismo, no descontrole, o outro vai chegar como? E não vai se sentir bem. E às vezes gera um atrapalho que nem chega, né? Já notaram que quando a gente desequilibra muito, parece que a gente impede que as coisas aconteçam como tem que acontecer? E somos nós, com a nossa falta de paciência, de humildade, de fé, que não entramos nesse estágio de calma e de espera, né? Porque quando Jesus pede que todos se assentem para esperar, ele queria que eles ficassem atentos, atentos para receber do alto a paz, o tratamento, a saúde, os ensinamentos que eles foram ali buscar, né? Olha o outro trecho. Não querem ouvir o convite à calma, porque eles continuaram, papapá, né? Brigando, discutindo, ansiosos, desarvorados, desequilibrados. Não se assentam para que se faça a ordem, persistindo em manter o próprio desequilíbrio. Quantas vezes nós não fazemos isso? Nós sabemos que precisamos nos acalmar, né? Por que tem gente que pega celular e joga na parede? Porque não conseguiu se acalmar, não conseguiu se equilibrar. Aí pega o negócio e pá, joga na parede, pisa no controle, né? De repente dá uma buzinada, fora de hora. De repente bate no filho, descontando a raiva do chefe, né? Por quê? Por falta de disciplina, né? Porque nós não escutamos o convite que está sendo feito para a nossa alma. Quantas vezes, diante de turbulências, de doenças, nós temos dificuldades de orar, e isso é compreensível. Mas, se nós rogamos a alguém, por favor, me ajude, ore comigo, ora, né? Não estou conseguindo. Aí eu preciso de me assentar, silenciar e escutar aquela prece que o outro vai fazer comigo. Quantas e quantas vezes pelo telefone
Eu já orei com pessoas que não conseguiam orar naquele momento e que aquela escuta acalmou o outro e levou paz. Quantas vezes eu já liguei e pedi, faça uma oração comigo agora que eu não estou conseguindo. E eu me silenciei para escutar a palavra do outro. Vocês imaginem bem a oportunidade dessa multidão aqui, que poderia ouvir o Jesus, o nosso governador da terra, o maior de todos os homens que esteve aqui encarnado, e eles não conseguiram, porque queriam que tudo fosse no seu próprio tempo, temperados pela ignorância, pela impaciência, pela agressividade, né? Então, nós precisamos de buscar manter o nosso equilíbrio. E, mais uma vez, cuidado com sentimentos que nos tiram do equilíbrio. Quando nós temos medo, às vezes a gente fica agressivo, principalmente com aqueles que estão nos ajudando. Quando nós temos cansaço extremo, às vezes eu fico irritada comigo, com a vida, e não dou uma pausa. Quantas vezes, diante de doenças, as pessoas se rebelam, indo por um caminho oposto. Então, quando nós percebemos que a calma não está existindo no nosso eu, precisamos de buscar essa calma. Ah, Bia, mas como fazer isso? Eu trouxe aqui algumas dicas para poder a gente dar uma laçada nessa calma e trazer ela para o nosso coração. Primeira coisa mais simples, a hora que você vê que você não está aguentando, de irritado, de nervoso, de chateado, para, respira fundo, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca, conta de 1 até 10, até 20, até 50, até que você sinta que começou a se acalmar e que saiu do padrão da irritabilidade, da agressividade. Isso já ajuda demais. Segunda coisa, um outro tipo de respiração que ajuda, aquela respiração que os bebês têm, a respiração diafragmática, né? Você puxa o ar pelo nariz, né? E você, quando puxa, você infla, a sua barriga cresce. Quando você solta o ar, você esvazia por completo até o final, a sua barriga murcha, né? Então, vai e volta, prestando atenção nessa respiração, que também ajuda a acalmar, ajuda a te trazer para a consciência do momento presente. Outra dica, tome uma distância da situação para você avaliar melhor, né? Às vezes a gente está montando, aconteceu comigo, eu tive uma ideia de colocar todas as bolas e os laços grandes embaixo e deixar a árvore de Natal em cima, sem os laços. Falei, vou colocar os laços todos embaixo. E aí eu fui colocando e achando que estava lindo, né? Quando eu dei uns 4 passos para trás, que eu olhei a árvore, estava horrível minha árvore de Natal. Porque eu fui montar diferente e ela ficou muito desequilibrada, desarmônica, né? Aí eu só consegui ver o quanto que estava feia quando eu dei 3, 4 passos para trás e olhei e falei, nossa, mas não pode ser assim. Eu vou ter que distribuir esses laços aqui, porque a árvore não dava para ser tipo cascata, ter pouquinha bolas e laços em cima e embaixo concentrar tudo. Ficou muito feio. Então eu descobri que eu tinha que harmonizar colocando desde o início. Mas para isso, eu tive que tomar uma distância para avaliar melhor. Às vezes, nós não temos que dar a resposta para o outro no momento que o outro nos pede. Às vezes eu falo, deixa eu refletir melhor, depois eu te falo. Isso é tomar distância. Eu olho a versão da pessoa, eu imagino a situação, o que está acontecendo com o outro, e de repente eu tenho alguma ideia, né? A mesma coisa o problema. É por isso que os escritores precisam de revisores de texto. Pode ser até um membro da Academia Brasileira de Letras escrevendo um livro.
ele precisa de um revisor. Por quê? Porque a gente passa pelo mesmo problema, pela mesma situação inúmeras vezes e não enxerga os erros, né? Às vezes o livro tem até dois revisores, passa por um, depois passa pelo outro, né? Então nós temos que tomar uma distância para a gente ver aquela situação. Quando eu dou 2 passos para trás, aí de repente eu acho uma solução, né? Então, às vezes, nós estamos lá na nossa cozinha, tentando pensar no jantar que vai ser feito. E se a gente só fica olhando para a pia e para aquilo que tem ali, a gente não consegue. Às vezes, a gente tem que ir até o freezer, até a geladeira, abrir e ficar olhando assim de longe, de cima e embaixo, para ter alguma ideia do alimento que a gente vai fazer. Não é mesmo? Então, tomar essa distância para avaliar melhor a situação. Porque talvez, quando estou muito pertinho, o problema é imenso, né? Então, se eu estou pertinho de uma barata, ela fica do tamanho de um gato na minha cabeça. Mas se eu estou vendo ela lá do outro lado da rua, ela está pequenininha. E é a mesma barata, né? Agora, pensando numa coisa mais bonita, né? Talvez uma orquídea, eu estou pertinho, eu falo, nossa, que orquídea gigante, porque eu estou vendo de perto. A hora que eu vejo aquela orquídea numa árvore, eu vejo, nossa, que orquídea linda, mas eu já não acho ela gigante, porque ela adquire um tamanho mais normal, né? Então, é a gente se afastar para poder entender um pouquinho a coisa. Outra dica para a gente manter a calma, não levar tudo para o lado pessoal. Tem coisas que não são nossas. Tem coisas que é da pessoa e paciência. Então, não vamos trazer tudo para nós, não. Às vezes, o outro nos olhou com uma cara mais ou menos e a gente pensa, o que eu fiz? Eu começo a ficar agoniado e perco a minha calma. Não fiz nada. O problema é do outro. O outro que não está conseguindo fazer, né? Às vezes eu vejo meu chefe com cara feia e não tem nada a ver comigo. Tem a ver com a prestação que ele esqueceu de pagar e vai ter que ir no banco pagar pessoalmente, né? Então, quando eu trago tudo para o lado pessoal, a minha calma sai pelo cano, né? Não posso, porque senão eu me acho que eu sou responsável pelo mundo, e eu não sou responsável pelo mundo, eu sou responsável por mim, né? E por aqueles que são menores de idade, incapazes, que estão sob a minha tutela. Quando os filhos crescem, nós acompanhamos, mas nós não decidimos, né? E ouvir mais, que foi o que eu falei, e planejar pausas na rotina intensa. Como eu tenho tido dias de muito trabalho, tem vezes que o cansaço bate, que eu preciso de fazer o quê? Eu lavo os pratos, os copos, os talheres, deito, estico a minha coluna, saio do momento de dor, né? Volto lá, aí que eu vou lavar as panelas, limpar o fogão e jogar o lixo fora. Então eu divido, sabe? Eu tenho aprendido a dividir. Então, às vezes, eu coloco a roupa na máquina, estendo, depois eu estico a coluna, vou ver uma mensagem, uma coisa, né? Às vezes eu tenho um paciente, aí eu tenho um intervalo, levanto, dou uma andada, pego uma água fresquinha e volto. Pronto, a cabeça já é outra coisa. Questão de minutos, né? Às vezes, naquele finalzinho de noite, que você já está na sua cama, tem uma televisão, você quer assistir algo, assista algo bacana, prazeroso, alegre, né? E assim nós vamos lidando e aprendendo a ter calma e a sentar perante o chamado de Cristo. Como essas pessoas aqui foram atrás de Jesus, nós estamos sempre indo atrás dele. Mas aí, quando a gente o avistar, assentemos, equilibremos, harmonizemos para ficar em sintonia com Jesus, para que possamos receber dele toda a paz, toda a saúde, toda a cura, tudo aquilo que necessitarmos. Sempre. Essa era a mensagem que eu tinha para vocês hoje. Eu convido a todos vocês que agora, onde estiverem, fechem seus olhos e respirem, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca, calmamente.
e deixando esse oxigênio em todas as células do seu corpo físico, e deixando essas energias maravilhosas que estamos recebendo ir em todas as células do seu perispírito, que você possa agora entrar em contato com a sua calma, com a sua paz, porque esse é o momento em que nós nos assentamos para orar com Jesus. Mestre querido, nós te agradecemos por essa oportunidade ao estarmos aqui reunidos em seu nome. Que todas essas energias do bem, da calma, da paz, da paciência, possa chegar até nós. Que nós possamos nos sentir de braços e corações abertos para recebermos todas essas maravilhosas energias, para que nos sintamos plenos de amor, de paciência, de calma, de luz, de fé, de esperança e da certeza de que tudo passa e que jamais nos é dado um frio maior do que o cobertor ofertado pelo Pai. Tenhamos a fé de que estamos neste mundo aprendendo. Estamos aqui também para ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Que possamos olhar o mundo com esse olho de amorosidade, agradecendo a oportunidade da vida e pedindo pelos nossos irmãos, por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que necessitam de saúde física, mental, espiritual. E que essa luz, Jesus, que sai das suas mãos, possa envolver a todos nós que estamos aqui online, envolver as pessoas que vão assistir depois, envolver os nossos familiares, os nossos amigos, encarnados e desencarnados. E que possamos assim, sentindo essa calma, essa paz no nosso coração, buscarmos esse equilíbrio durante todo o nosso dia, nos nossos momentos de trabalho, nos nossos momentos de dor, nos nossos momentos de alegria e de aprendizados. Assim, nós finalizamos este momento de estudo e oração, dizendo graças a Deus, graças a Jesus, graças à nossa Mãe Santíssima, graças a todos presentes, encarnados e desencarnados, e é essa energia maravilhosa que nos envolve, que nos dá força de continuarmos adiante, em paz e com fé. Que assim seja. Meus amigos, minhas amigas, muito obrigada pela presença. Quarta-feira, às 20 horas, estaremos aqui ao vivo novamente. É muito bom estar com vocês. Obrigada por estarem presentes neste momento, por doarem as suas melhores energias e por possibilitarem o tratamento de inúmeros irmãos em sofrimento, encarnados e desencarnados, porque a nossa energia que nós emanamos, ela tanto nos cura, quanto cura aqueles que estão necessitados. A nossa energia é a matéria-prima que a espiritualidade utiliza para cuidar dos nossos irmãos que se encontram em sofrimento. O meu muito obrigada, o meu abraço carinhoso, a minha gratidão por termos este momento de quase que diário nas nossas vidas. Lembrando a vocês que quem gostou do vídeo, dê like, acione o sininho, coloque o sininho em negrito, sempre que a gente entrar ao vivo você vai ser lembrado, né? E se você gostou, entre lá na faixa vídeos, temos mais de 520 vídeos para que você possa compartilhar com as pessoas que acham que vão aproveitar aquele tema para encontrarem a calma, a paz e a harmonia nos seus corações. Esse é um trabalho de amor, meu, seu, nosso, sob o comando do alto. Jesus sempre conosco. Até amanhã não, até quarta-feira às 20 horas, se Deus quiser. E como eu sempre brinco, Ele há de querer. Boa noite.